Bora começar essa bagaça, minha, sua, nossa live. Inscreva, curta, compartilhe, dá o like, dá o dislike aqui no canal Ricardo Lúcio Castiglione. Hoje a gente tem que falar de muitas coisas que estão bombando no momento, né? Deixa eu só... Agora sim. A gente tem que colocar a nossa música. A gente sempre começava esse programa quando eu trabalhava na rádio, né? A gente colocava o Jock Jams. Are you ready for this? Você tá pronto para isso? Eu tô. Então a gente tem que estar pronto. Semaninha bem custou passar, mas passou. Bem demorada. O Arthur Lira cuspindo marimbondo, como sempre. E isso, para mim, gente, eu não vou garantir. Isso é uma vitória para o povo e para o governo. Eu vou dizer assim que isso só dá umas respiradas. O que a gente pode fazer é o seguinte, é pensar em como a gente tem que colocar o Lira lá para escanteio, porque o sujeito está governando por meio de uma liminar e já era para ter caído para ontem. Essa é a democracia brasileira. Essa coisa que ninguém entende e o povo não faz questão de entender. Hoje a gente estava vendo que o Bolsonaro, esse ser maravilhoso que todo mundo gosta, assim, de ver bem longe, ele reuniu em um almoço com o Valdemar Costa Neto e o Ricardo Nunes, né? Um encontro realizado nessa segunda-feira à tarde, juntou o ex-presidente Jair Bolsonaro, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, e o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, e empresários, incluindo representantes do agronegócio. Vai vendo. A reunião é mais um episódio que ilustra a relação entre o prefeito da maior capital do país, que busca a reeleição, e o PL. No mês de maio, o Nunes já tinha participado de um almoço com o Bolsonaro em um evento do PL Mulher, e ele já estava com a possível filiação da Regina Nunes, a primeira-dama da capital. Olha que lindo. Membros do Partido Liberal estão planejando um grande evento para marcar a chegada da primeira-dama em questão. O Nunes está procurando um apoio do PL para as eleições de 2024. Não se sabe qual partido o prefeito, se ele vai sair do MDB ou se continua lá. E outra possibilidade é formar uma chapa com o partido. Aí é tenso. Durante o almoço, todo mundo saiu falando a respeito de como o Bolsonaro deve apoiar o Nunes, né? E o ex-presidente respondeu que ainda era cedo para tomar uma decisão. Ele está sendo cauteloso. O governador Tarcísio de Freitas também participou do evento, embora tenha sido convidado para o almoço, mas ele não pôde comparecer devido a conflitos em sua agenda. Os três permaneceram juntos durante a cerimônia dos policiais. Bolsonaro chegou na quinta para realizar exames médicos, hospedado no Palácio dos Bandeirantes. Aquele que o Tarcísio está querendo vender, no sede do governo de São Paulo. Segundo Tarcísio de Freitas, essa visita foi caracterizada como uma visitinha de amigos. É a mesma coisa de um colega que vai lá para sua casa, dorme com a sua esposa e assim vai. Mas deixe para lá o resto. Meus caros e caras, está ficando cada vez mais puxado essa ideia do que o Bolsonaro e quem o Bolsonaro vai apoiar, porque ele está tendo tanta força assim? Ainda tem. E a gente não pode levar assim na gracinha, porque ainda está perigoso. E falar com vocês que mostrar aonde for necessário
tomar cuidado. Não devemos levar Bolsonaro demais na brincadeira. A gente precisa mobilizar geral contra tudo isso. Então, vai lá, se mobilize e mobilize seus amigos contra o Ricardo Nunes, que é um prefeito que está deixando São Paulo às traças, mas principalmente ali no centro. Mas um momento só, antes de eu falar alguma coisa, eu não sei como está a situação em São Paulo, porque, sinceramente, eu só vejo o que está sendo mostrado pelos programas sensacionalistas. E esses programas sensacionalistas, sabe que eles adoram, eles aumentam um ponto e inventam 8 pontos. E a gente tem que tomar cuidado com isso, meus caros. É triste, é muito triste. A gente tem que estar sempre tomando informação não com bolhas, não só com a nossa bolha, mas com bolhas diferentes. A gente tem que abrir o nosso leque, seguir um outro youtuber para ficar antenado. Por exemplo, tem horas que eu escuto o Clayson, tem horas que eu escuto o Galãs Feios, eu escuto o Gaiofato, eu escuto o Marco Antônio Villa. Gente, são pessoas de diferentes viés ideológicos. Eles são de diferentes ideologias aí, né? Seja de esquerda, seja de direita, mas a gente tem que ter uma opinião mais assim apurada. Não é só eu vou me informar somente com o Ricardo, porque o Ricardo sabe falar das coisas. Ricardo não sabe de nada. Então, pessoal, o meu canal aqui no YouTube, todo mundo sabe. Eu sou pequeno e não faço menção de... Por enquanto não quero crescer, quero continuar do jeito que está, porque eu trabalho, tenho minha vida, né? Fica aquela coisa. Uma coisa também, pessoal, que a gente está falando é que no Rio de Janeiro vai ter uma mobilização, né, contra o marco temporal. E é uma mobilização geral que vai ser em Paraty. A cacica, nem sei se existe mais. Bom, vou pesquisar depois no dicionário. Neuza Tacua, da terra indígena Tecorradje, do município de Paraty, no Rio de Janeiro, reforça a mobilização geral contra a PL 490. Então, pessoal, é isso aí que a gente tem que falar, porque essa mobilização, todas as mobilizações, elas precisam ser pela justiça climática, pelo futuro do planeta, pelas vidas indígenas, pela democracia, pelo direito originário ancestral, pelo fim do genocídio, pelo direito à vida, pela demarcação de terras, pelo direito à vida, não ao marco temporal. E isso acabou sendo um grande problema para todos. Meus amigos e amigas, vamos articular contra o marco temporal. Mas hoje a gente está vendo, pessoal, que no país, nesse Brasil, que é um conhecido país do atraso por causa das suas elites dominantes, o Arthur Lira está travando forças com Lula e está mantendo as decisões chaves para o governo em sua mão, mas está entrando na mira do STF. E aí, pessoal, eu gostei de ver como alguns jornais, como o Estadão e a CNN, começaram a passar um certo pano para o Lira, né? Coitado do Lira, o Lira não fez isso, foram os assessores dele. Por quê, gente? Agora foi para o Vale Tudo. Como diz o Tim Maia, vale tudo, né? Agora, e o resto vale. O Lira está apontando a arma para Lula, enquanto ele defende das suas acusações lá no STF.
O presidente está cobrando uma cooperação dos ministros para atenuar o desmonte causado pelas políticas ambientais e dos povos indígenas. E sem uma legislação para diferenciar usuários de traficante, descriminalizar o porte de drogas para consumo está sendo ineficiente, né? Porque isso aí é o verdadeiro 6 por meia dúzia. Meus caros, esse é um problema que até hoje nada foi decidido. Eu lembro de pouco tempo atrás, um filho de uma desembargadora do TRE do Mato Grosso do Sul estava com 130 quilos de cocaína. Não sei se é cocaína ou pasta base de cocaína, mas ele tinha. E o sujeito branco e filho de uma desembargadora escapou da cadeia. Enquanto um homem negro estava com 1 grama de cocaína, ficou preso. Gente, é a boa e velha política racial que eles têm aqui no Brasil. Como tem uma charge, né? Sobre a cor da pele. A cor da pele, quanto mais clara é vítima, quanto mais escura é criminoso. Meu Deus. Eu vejo que esse é um problema que não vai ser resolvido assim na ligeireza. Estou vendo como algumas coisas ainda estão se mostrando bastante ineficientes nesse país, meu Deus. Meus caros, a gente tem que ver como é que a reunião da CPMI dos atos golpistas ela foi adiada para terça-feira, né? E o cancelamento se deu porque foi marcada uma sessão plenária do Senado no mesmo horário e para importante votação do marco temporal. Tá aí. Uma questão que a gente tem que ver se no Senado vai passar. Se o Senado, se passar esse marco temporal que é flagrantemente inconstitucional, eu falei, meu Deus do céu, vai ser o retrocesso definitivo da República Federativa do Brasil. Aí não vai haver pessoas, vai ser o verdadeiro salve-se quem puder. A gente fica pensando, né, gente? Como pode esse mundo permitir? Eu acho que o povo ainda está bem longe. Eu creio que nós precisamos pensar em como as coisas, desde Bolsonaro, degringolaram. O Lira, ele é apenas um rapaz, um negociador, um sujeito que quer dinheiro. Ele só fica fazendo chantagem. É um Cunha 2.0. Lembra do Eduardo Cunha? Agora é perigoso. É perigoso demais. É uma coisa que a gente ainda tem que imaginar. Sabe por que nós temos que imaginar? Imaginar o Lira preso e respondendo pelos seus crimes. Mas aqui a justiça no Brasil, quem faz a justiça são os dominantes. Dói demais. Como dizia Carlos Drummond de Andrade, se os lírios nascessem das leis. É foda. Bom, meus amigos, vou dar uma molhada na garganta aqui. A gente tem que
falar de muitas coisas também que são que são importantes demais. Em Minas Gerais, o Romeu Zema está começando a fazer o seu trabalho sujo. Ele aumentou o seu salário, né? Todo mundo viu aí. Ele aumentou o seu salário em 300%, certo? Certo. Até aí, o que a gente pode ver é que ele está querendo congelar o salário dos servidores para 9 anos, porque ele está querendo colocar Minas Gerais no regime de recuperação fiscal. Minas Gerais está quebrada. E o Zema, gente, ele é o típico... Como eu poderia dizer? Sim, o típico empresário, marqueteiro. Ele sabe fazer. Ele sabe fazer uma obrinha, ele sabe fazer uma boa propaganda. Mas cai quem quer, né? Ninguém é obrigado a ficar... Mas aqui, gente, os professores estão com o salário defasado, R$ 2.350. Eu não sei como está o salário da segurança pública, mas deve estar melhor que o dos professores. Mas professor, ele está fazendo uma grande balbúrdia, uma sacanagem. Ele está querendo dar um aumento de 2,84, que é quase R$ 2.650. E isso aí é de acordo com a proporcionalidade. Gente, é aí que eu falo com vocês. Muita gente votou no Zema. Não, que o Zema, ele paga o salário em dia. Bom, eu tenho que pagar minhas contas em dia também. Isso aí ele é bom. Gente, o povo é tão... o povo não, tem uma parte, né? O povo é tão idiota que cai nessa. Eu não sei o que dá para esperar mais. A gente já está vendo aí o arcabouço fiscal, que está sendo bastante perigoso para o Brasil, né? Por causa das metas. E o Zema faz uma coisa dessas. Minas já está com... Minas, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Amazonas, estão com a situação econômica muito péssima. Esse projeto, gente, de reconstrução do Brasil pós-Bolsonaro, ele tem muitas falhas. Não são poucas, né? E uma das coisas que a gente tem que entender é esses lugares comuns que destroem a força política, capaz de manter as concepções que temos, né? Por causa do ethos neoliberal. Ethos neoliberal do qual o Zema faz parte. Agora, a gente está precisando sair desse nó tático que o Haddad nos colocou, e Zema, e tentar partir para cima. Porque essa política de destruição neoliberal sobre a liderança de partidos que estão tentando aparelhar sim as lutas e as organizações populares. E aí muitas estão se apressando em dizer: não tem culpa no governo, que a culpa não é do governo, mas é da tal conciliação, esse fantasma intangível que assombra há muito tempo. Gente, o Lula é um bom articulador político, sim, mas ele, em algumas coisas, ele vacila bastante. Mas o que a gente pode ver é que com
o nosso nobre, eu digo o nosso nobre Congresso, que foi votado, encheu ele lá de deputados do partido do Bolsonaro, aquele grupo de antas bravias, né, como Carla Zambelli, Nicolas Ferreira, Bia Kicis. Aí a gente pode idealizar um Brasil de verdade mesmo, né, que está reduzindo, está se reduzindo. A questão é que o governo, ele está em contradição entre as medidas econômicas e as promessas sociais. E esse é um jogo retórico, né? Uma quimera que caminha um objetivo bastante problemático. A gente acreditar que o arcabouço fiscal ele age na contramão do governo e que o governo propõe, né? E acreditar nas palavras de um presidente, né? Que teve que fazer mais alianças para tentar tirar o capetão de lá. Apesar das promessas, gente, a gente tem que tomar muito cuidado. A gente precisa, sim, fazer boas críticas ao Lula. O projeto do governo Lula é uma gestação da nova velha república, estéril, insonsa, neoliberal. Mas a gente não pode cair nesses cinismos e nessas ilusões. Não podemos, precisamos ter sim a visão, não nos deixar cair em velhas contradições. A instabilidade política de agora, porque uma disputa estadual se tornou nacional, porque o enfraquecimento do governo Collor, o enfraquecimento do governo Collor. Collor foi condenado a quase 9 anos, né, de prisão, e hoje está ficando entre Lira e Calheiros. E a gente tem que tomar um certo cuidado, porque essa disputa deles não pode ir para um campo que vários estados não tem nada a ver. Eu sinto muito pro povo de Alagoas, mas a gente está sobrando nessa disputa. E o que eu vou dizer aqui, gente, é muito difícil. Tem pessoas que vão falar que isso é vitimismo, que isso é mimimi, e não é. Nós temos que tomar bastante cuidado ao analisar, bastante cuidado ao ver como essas disputas locais vão para o campo nacional. Isso aconteceu em 2014, aconteceu em 2022, em algumas regiões que acabaram nacionalizando demais essas disputas. A gente está vendo aí, apesar disso, uma desigualdade social que segue piorando cada dia, minorias que estão sendo marginalizadas e assassinadas através da violência policial, da cultura de subordinação do negro, até em frases que escutamos no dia a dia, né, que foram normalizadas, e se condenarmos, é balela. O período democrático dessa nossa história aqui, não sei o que ele está virando, mas ele está virando a mais pura balbúrdia. Nós temos que ter muito cuidado ao analisar isso.
Tem pessoas que não estão vendo as coisas com clareza, com percepção, e atacando sem ter um bom motivo, assim, sem ter uma visão completa, né? Deixa eu ver onde é que estava aqui. O Arthur Lira, gente, ele vai ser um grande sabotador. Ele vai ser um Cunha 2.0 e a gente tem que ir em cima dele. E é preciso governar bem, ganhar apoio da sociedade e dar um pé na bunda do Lira. Isso que eu estou dizendo. E não, eu não. Muitos estão dizendo. Não adianta dar murro em ponta de faca e peitar o Lira agora. Agora, o que a gente pode ver e analisar é como esse consórcio, né, chamado Centrão, vai tentar derrubar os interesses populares. Causou a lei do marco temporal, né, que causou um grande descontentamento entre setores da sociedade, contrariou o governo. A gente pode ver que o Planalto quase sofreu uma derrota significativa na votação da medida provisória. Isso aí evidencia que o presidente Lula e seus aliados precisam se firmar perante a sociedade antes de disputar votos com Lira. E não adianta, gente, você que vive na sua bolha ou no mundo da lua, não adianta querer dar murro em ponta de faca e peitar o Lira, porque além do trator do marco temporal, o governo não está tendo tanta força assim como pensávamos. Eu estou repetindo isso? Estou. Mas a gente tem que ligar um ponto ao outro. O posicionamento do Centrão, afirmando a ameaça de derrubar todos os interesses de pauta governamental, isso aí, gente, sempre pode ser um blefe. Para quê? Por que um blefe? Porque sempre funciona, me dá dinheiro que eu faço que eu jogo para você. O Centrão blefou demais em ameaçar derrubar a MP dos ministérios. E é preciso deixar claro, sempre pontuar, evidenciar que o executivo está fazendo e o que os parlamentares estão fazendo é expor ao máximo o conflito que existe entre executivo e legislativo. E de quebra isso vai expor o parlamentarismo de fato e não de júri, que os parlamentares estão tentando praticar e que vai contra o presidencialismo escolhido pelos eleitores em 1993. A intenção dos parlamentares e dos hiperliberalistas, né, é deixar que as pessoas acreditarem que o governo é apenas o executivo. Eles fingem de invisíveis, fingir de invisíveis, não beneficia nem os próprios parlamentares, pois terão que arvorar poderosos para se reelegerem. Mas a invisibilidade é o objetivo de todo inimigo. A dissimulação, fazer para cara de paisagem, tudo que interessa a Lira e ao Centrão é que, na verdade, o Centrão é coisa nenhuma. É a direita mais cafajeste que há. A direita bolsonarista e a direita fisiológica. Isso também tem que ficar muito claro. Centrão não é centro. É hipercapitalista, neoliberal, capaz de arrasar a terra da classe média se o executivo deixar. E hoje, sim, o governo é centro. Ele é social-democrata. Mas a pressão do Arthur Lira tem mais aqui plantar batata, né, gente? Uma das coisas que eu aprendi em 4 anos na administração, vendo e lendo sobre a administração pública, que na esfera pública trabalha-se para fazer o possível, embora nós conhecemos o ideal. Por que eu digo isso? Um presidente pode muito, mas não pode tudo.
principalmente numa sociedade subdesenvolvida como a nossa. As pautas bombas arquitetadas pelo santo Eduardo Cunha, que levaram ao golpe contra Dilma. Naquele episódio, onde estava o povo beneficiado das políticas entregues por Lula e Dilma, né? Infelizmente, há 70 anos, o Getúlio Vargas dizia uma coisa: você se elege com os radicais, mas governa com os moderados. Hoje é totalmente diferente. O governante se elege com o povo, mas é atrapalhado pelos fisiológicos e os oportunistas dos orçamentos secretos, da escancarada chantagem política, das emendas parlamentares, das emendas PIX e quejandos, né? E com as contas públicas em frangalhos, desorganização administrativa, inflação, juros altos, bem como tendo contra um Congresso conservador, o Banco Central e a mídia vendida, trata de uma tarefa hercúlea agora, administrar bem para o povo e alcançar o apoio maciço dos beneficiários. E não devemos nunca esquecer que nós estamos no Brasil e não na Suíça. Segurei. Vai deixar aqui. O Lira está fragilizado? Está. Mas nós temos que tomar muito cuidado ainda. Com o Lula, gente, o PIB tem um maior crescimento em início de mandato, né? Porque teve registrado um crescimento acima de 1% nos 3 primeiros meses. Isso já... Mas foi um crescimento, creio eu, que foi bastante tímido, né? A gente precisa fazer o quê? Soltar mais dinheiro e ter um plano de desenvolvimento mais ambicioso. A gente não deve ficar agradando mercado financeiro, Faria Lima, o escambau A4. E uma das coisas que mais me preocupa também é a questão agropecuária, do agronegócio, né? Tem o agronegócio e o ogronegócio. O ogronegócio é o que menos deixa o Brasil se desenvolver como deveria. A reindustrialização é uma tarefa gigantesca. Sempre lembrar disso. Eu estou vendo como o Lula ele já está fazendo um incentivo à troca de caminhões em pacotes de carros populares. O Lula destaca os esforços para reconstruir o país após a praga de gafanhotos do governo Temer-Bolsonaro, porque aquilo ali foi o período, assim, na ditadura, né, gente? Infelizmente, nessa parte econômica, foi tão difícil assim. Desculpe se estou falando besteira, mas a questão da praga de gafanhotos, essa modernização conservadora que está acontecendo, meu Deus, não teve como, mas teve sim um arroxo salarial. Os trabalhadores tiveram seu poder de compra diminuído. Eu peço desculpas aí pelo erro. E a gente tem que ver que eu já escrevi demais nessa vida que Temer devia estar na cadeia porque ele é um lesa-pátria, um entreguista, um informante dos Estados Unidos. O Temer bateu recordes e o seu governo foi um dos piores avaliados na história. Todo mundo lembra disso. É uma das coisas que a gente não tem que colocar. A gente tem que colocar sempre. A história sempre tem que lembrar as pessoas que querem ou que esquecem ou querem esquecer. Outra coisa também que eu esqueci aqui, para o pessoal de Minas, que o Romeu Zema faz umas declarações contra estados fora do Sul e Sudeste. É sempre assim, né?
Porque depois a direita não entende porque sempre perde as eleições no Nordeste. E o Romeu Zema falou que uma coisa tão bizarra, tão chucra, que ele falou? Assim, que eu vou colocar aqui. Mas, quando se fala em sul e sudeste, nós temos aqui uma semelhança enorme. Se tem estados que podem contribuir para esse país dar certo, eu diria que são esses 7 estados aqui. São estados onde, diferente da grande maioria, há uma proporção muito maior de pessoas trabalhando do que vivendo de auxílio emergencial. São estados onde há um setor produtivo muito mais dinâmico. Então, com toda certeza, boa parte da solução do Brasil passa por esses 7 estados aqui. E nós temos de trabalhar juntos para ajudarmos o nosso país, que muitas vezes acaba acreditando em soluções miraculosas que nós sabemos só dão certo no discurso. Gente, eu não vou colocar o vídeo não, porque senão vai me dar problema. Mas o Zema falar que só os estados do sul e sudeste são os únicos que tem mais pessoas trabalhando do que vivendo de auxílio do governo federal, eu tenho pena, nojo, ódio, tudo isso. Eu vejo que o Zema é um sujeito fascistório, um bolsonarista asqueroso, né? Que sempre destila sua burrice, seu preconceito xenofóbico. E o Jair Bolsonaro saindo de cena, ele deixou suas sementes, o Tarcísio e o Romeu Zema, que está herdando o que tem de pior da desgraça da extrema-direita. E essa fala preconceituosa, gente, ela nunca deverá ser esquecida. É o típico, os ricos que não se importam com os pobres. Romeu Zema é um ser abjeto e sempre será. Não tem como defender uma pessoa como Romeu Zema. Agora, uma coisa é certa. O que nós podemos esperar dos governadores que foram eleitos, né? Acho que só o Espírito Santo que elegeu um de... Acho que foi um do PSB. Acho que foi o Renato Casagrande. O Renato Casagrande é PSB. Mas Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro, gente, a nossa vaca morreu afogada no brejo. Terminamos aí. Porque fala Tarcísio de Freitas, que muito pouco faz em São Paulo, a não ser ficar vendendo o que não é dele, vendendo móveis do Palácio dos Bandeirantes, vendendo terra devoluta. E porque todo mundo sabe das tramóias, dos trambiques, do Tarcísio da Capitinga. Gente, cada dia que passa vai piorar mais ainda. Gente, eu criei um perfilzinho temporário para publicar alguns vídeos nos vídeos do meu canal em grupos de geopolítica no Facebook. Mas como eu não estou disposto a impulsionar os vídeos mediante pagamento, o que não fiz até hoje, nem vou fazer aqui na rede, a minha forma é sempre através do trabalho manual para driblar os algoritmos. E vocês sabem que
que jogam contra trabalhos como o meu. É difícil, meus caros, é difícil. Lembrando que eu já tive um perfil anterior banido no Facebook porque eu estava postando vídeos. É bastante difícil a gente trabalhar assim, no torto e no direito. Acho que já chega por hoje, né? Vamos continuar lutando contra essa turma que quer destruir o Brasil e a nossa soberania. Não vamos deixar. É inegável o que eles estão querendo fazer com o Brasil. É inadmissível. É negável, quer dizer, perdão. Bom, pessoal, inscreva, curta, compartilhe, dá o like, dá o dislike aqui no nosso canal no YouTube. Chame um amigo, convide um amigo, é de graça. Tem o nosso Pix, né, que é o ricardoluciohistoriador@gmail.com. Pode ajudar lá quanto você quiser. Não quiser também, nós aguenta. Até a próxima live.